Ser bom em algo durante a vida já é difícil, mas ser considerado por vários o melhor em uma determinada atividade é muito mais difícil. Ainda mais se tratando do esporte mais popular do planeta, o futebol, onde inclusive 8 de cada 10 brasileiros sonham em se tornar um jogador profissional. E agora, se eu te contar que houve um garoto de 17 anos que simplesmente jogou uma Copa do Mundo como se brincasse com os amigos no quintal de casa. E mais, ele jogou pelo Santos com uma leveza e uma genialidade incomparável, sem falar que ele viveu quase toda a sua carreira no auge, e também teve um peso e uma relevância pro esporte que talvez nenhum outro jogador na história tenha. O Pelé foi uma aberração natural e, sem dúvidas, um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador de todos os tempos. E infelizmente ele acaba de nos deixar. Inclusive, descanse em paz, Rei Pelé. E bom, é exatamente sobre ele que nós iremos falar no vídeo de hoje. Eu sou o Sherby e, como uma forma de homenagem, hoje eu vou contar pra vocês quem foi Pelé e por que ele é considerado o melhor jogador de todos os tempos. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, nasceu no dia 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, no estado de Minas Gerais. Filho de João Ramos do Nascimento, que também foi um ex-jogador conhecido como Dondinho, e de Celeste Arantes do Nascimento. E uma curiosidade bem interessante é que seu nome Edson foi uma homenagem a Thomas Edison, o inventor da lâmpada. O Pelé, ele cresceu na pobreza na cidade de Bauru, em São Paulo, onde inclusive o pai dele se lesionou e teve que parar de jogar futebol, que deixou a família do Pelé em maus lençóis. Inclusive o Pelé já trabalhou de engraxate para ajudar a sua família financeiramente. E nessa época, o incrível Pelé era chamado de Dico pela sua família e de Edson pelos seus amigos. E acreditem ou não, ele gostava de atuar no gol, inspirado no goleiro José Lino da Conceição Faustino, o Bilé, que inclusive era um amigo do time do pai dele, que no caso era o Vasco de São Lourenço, o clube por onde eles jogavam. Como o Edson não conseguia pronunciar corretamente o nome Bilé, durante os jogos com os amigos ele falava algo semelhante como: segura Pelé, quando ele fazia suas defesas. E bom, esse fato fez com que os amigos dele passassem a chamá-lo de Pelé. E adivinha só, ele não gostou nada disso, e foi exatamente nessa hora, nesse momento, que ele pegou o apelido de Pelé entre os seus amigos. Ele começou a jogar muito jovem e teve uma passagem de destaque no Bauru, quando ele tinha apenas 13 anos. E daí ele chamou a atenção de diversos clubes, e o principal deles, lógico, o Santos. Mas aí vai mais uma curiosidade pra vocês: a mãe do Pelé não queria que ele saísse da mesma cidade que ela morava, e mais, ela não queria que ele fosse jogador assim como o pai. Porém, aos poucos, essa, digamos que resistência foi acabando e a lenda que nós conhecemos foi nascendo. Quando tinha 15 anos, o Pelé fez a sua primeira partida oficial, que foi uma partida amistosa, e ele já marcou o seu primeiro gol, que foi contra o Corinthians de Santo André. E aos 16 anos de idade, ele assinou seu primeiro contrato profissional. Ele começou na reserva, porque ele era considerado muito jovem, mas não demorou quase nada para ele se tornar um titular absoluto da equipe do Santos. Nessa temporada que ele começou, eles não foram campeões, porém o Pelé já mostrou números surpreendentes, tendo feito incríveis 41 gols nos 38 jogos que ele disputou. O Pelé foi convocado para jogar na seleção brasileira pela primeira vez no ano de 1957, onde inclusive o Brasil perdeu de 2-1 para a Argentina, e quem marcou o gol do Brasil foi justamente ele, o Pelé. E nesse momento ele foi dado como um futuro craque do Brasil. Em 1958, o Pelé seguiu arrebentando no Santos, porém eles ficaram em 7º lugar no torneio Rio-São Paulo, porém venceram um grande campeonato paulista. E nesse ano pelo Santos, o Pelé disputou 46 partidas e marcou 66 gols. Eu não preciso dizer, eu acho que vocês já sabem, mas o Pelé ele foi um enorme fenômeno na Copa de 1958. Ele começou no banco, mas depois que ele entrou em campo pela primeira vez, ele não saiu mais, ele literalmente colocou a Copa no bolso. Ele marcou 3 gols contra a França, isso na semifinal, e mais 2 gols na final contra a Suécia, onde o placar foi de 5-2, para o Brasil no caso, garantindo o primeiro título mundial da seleção brasileira. Sem ao menos ter completado 20 anos de idade, o Pelé ajudou o Santos a fazer boas campanhas no ano de 1959. Pra vocês terem ideia, eles foram vice do Paulista e também da Taça Brasil e venceram o torneio Rio-São Paulo. Nesse ano, o Pelé disputou 43 partidas e marcou 53 gols. E ainda no mesmo ano de 1959, ele foi convocado para disputar a Copa América com o Brasil, onde pra variar ele deu um show marcando 8 gols em 6 partidas. E inclusive ele foi o artilheiro da competição e também declarado o melhor jogador da competição. Mas infelizmente quem ficou com a taça foi justamente a rival, a Argentina. Em 1960, o Santos venceu o Paulistão daquele ano, e o Pelé fechou
fechou o ano no Santos com 34 jogos e 33 gols. Já em 1961, o Santos ganhou novamente o Paulistão e venceu também a Taça Brasil. E nessa temporada o Pelé marcou assustadores 62 gols em 38 jogos. Isso com a camisa do Santos. E no ano seguinte, em 1962, o Santos venceu mais uma vez o Campeonato Paulista, mais um pra conta do Pelé, além de levar pelo segundo ano consecutivo a Taça Brasil. E nesse mesmo ano de 1962, o Pelé brilhou também pela Copa Libertadores, onde ele marcou 2 vezes pro Santos na vitória por 3-0, onde eles foram os grandes campeões. No final do ano, o Santos encarou o Benfica pela Copa Intercontinental, que é o que hoje em dia seria o Mundial de Clubes. E bom, eles não deram a menor chance pro clube português. Os placares foram de 3-2 e 5-2. E desses 8 gols, que o Santos fez, 5 foram gols do Pelé. Já sendo o melhor jogador do mundo, ele foi convocado para jogar a segunda Copa da sua carreira, no caso lá no Chile, onde infelizmente ele sofreu uma lesão que tirou ele da competição. E inclusive aí foi onde o Brasil foi bicampeão mundial. E quem se destacou nessa competição não foi ninguém mais, ninguém menos do que o Garrincha. Foi o nome da Copa de 62. Já em 1963, o Santos ganhou o torneio Rio-São Paulo, ganhou também a Taça Brasil e novamente a Libertadores, só que dessa vez bateu no Boca Juniors na grande final. E por ter vencido a Libertadores, o Santos teve a nova chance de disputar a Copa Intercontinental, que como eu disse pra vocês é o que hoje nós conhecemos como Mundial de Clubes. E novamente o Santos ganhou mais um título de relevância mundial. Nesse ano foram conquistados 4 taças para a equipe do Santos, e o gênio Pelé disputou 36 partidas marcando 51 gols. No ano de 1964, o Santos venceu o Campeonato Paulista e também a Taça Brasil. Só que o clube acabou caindo na semifinal da Libertadores e infelizmente, perdendo a chance de um tricampeonato. Mas em 1965, o Pelé estava realmente imparável e ajudou o Santos mais uma vez a vencer o Paulistão e também a Taça Brasil. Sem falar que o Pelé foi o artilheiro da Libertadores daquela temporada e nesse ano ele jogou 44 partidas e emplacou 63 incríveis gols. Em 1966, o Santos ganhou só um título, que foi o torneio Rio-São Paulo, e eles foram vice da Taça Brasil. E em 66, o Pelé já estava com 26 anos e ele foi jogar a sua terceira Copa do Mundo. Porém, o Brasil acabou decepcionando e foi muito mal, caiu logo na primeira fase. Mas em 67, o Santos do Pelé conseguiu vencer o Campeonato Paulista desse ano, e essa foi a única taça que eles ganharam nesse ano. Mas em 1968, o Santos ganhou o Campeonato Paulista com larga vantagem para cima do Corinthians, e ganhou também mais um título nacional dessa vez, que foi o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que era o equivalente à Taça Brasil, que inclusive hoje em dia é equivalente ao Campeonato Brasileiro, o nosso famoso Brasileirão. E além desse troféu, ele ganhou também a Recopa Intercontinental, batendo na Internazionale de Milão. Porém, agora já no ano de 1969 aconteceu algo histórico. O Pelé conseguiu atingir os seus 1000 gols, e o Santos venceu o Paulistão no ano de 69. E pelo Santos, o Pelé jogou 42 jogos e marcou 40 gols nessa temporada. No ano de 1970, o ano no Santos não foi tão bom quanto diversos outros, até porque ele teve algumas lesões. Mas na Copa do Mundo de 1970, que inclusive aconteceu lá no México, a seleção brasileira reuniu o que ela tinha de melhor. E inclusive essa formação de 1970 até hoje é tida como a melhor seleção da história. Foram 4 gols do Pelé e 6 assistências em 6 partidas. Na final contra a Itália, o Pelé marcou um golaço de cabeça, mostrando a sua impulsão monstruosa, além também de ter dado passos para mais 2 gols aos seus companheiros. O Brasil venceu a Itália por 4-1 e foi dessa vez o tricampeão do mundo em 1970 no México. E adivinha só, novamente o Pelé foi eleito o melhor jogador dessa competição. Sério mesmo, o Pelé é um monstro. Depois da Copa de 1970, o Pelé decidiu se aposentar da seleção. Porém, ele acabou disputando mais alguns amistosos, e o seu último gol com a camisa verde e amarela foi em 1971 contra a Áustria, e a sua última partida foi contra a Iugoslávia. Agora se liga nessas informações aqui. Pela seleção brasileira, o Pelé jogou 91 partidas oficiais e marcou 77 gols, dando 31 assistências e ganhando incríveis 3 Copas do Mundo. Sério, vocês sabem que isso não é realmente pra qualquer um, ainda mais ele sendo destaque dessas competições. E em 1974 foi um ano marcado por ser o último ano do Pelé no Santos, onde que inclusive ele jogou durante 19 anos. Hoje em dia é muito difícil nós vermos um jogador passar tanto tempo em um mesmo clube. Mas enfim, o Rei Pelé deixou sua marca no Santos, tendo jogado 663 jogos e marcando 642 gols e ganhando 25 títulos. Sério, é um absurdo. E ao contrário do que muitas pessoas pensavam na época, essa não foi a aposentadoria definitiva do Pelé, porque ele ainda foi jogar no futebol norte-americano, mais precisamente para defender o New York Cosmos. E a chegada dele lá foi um marco para a história do futebol dos Estados Unidos. Em 1977 foi o último ano do Pelé como jogador profissional. Aos seus 37 anos, o Pelé deixou o futebol. Pelo New York Cosmos, ele disputou 64 partidas, marcou 37 vezes, ou seja, 37 gols, e venceu e ganhou um título.
título. Somando partidas oficiais e não oficiais em sua carreira, o Pelé disputou 1.351 jogos e ele marcou 1.283 gols. Sem falar que ele foi 9 vezes o artilheiro do Campeonato Paulista, 3 vezes o artilheiro da Taça Brasil, 1 vez o artilheiro do torneio Rio-São Paulo, além dele ter sido condecorado como atleta do século XX, isso pelo Comitê Olímpico Internacional, e também foi condecorado como melhor jogador do século XX pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Se você acha que para por aí, não, aguenta aí. Além disso, ele foi considerado por uma revista de renome francesa o melhor jogador do planeta, sendo considerado o melhor do mundo em 1958, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 1970. Ou seja, o Pelé tem 7 bolas de ouro. E eu, galera, como um grande fã de futebol, eu só tenho a agradecer ao Pelé por tanto que ele fez pela história dele, né? Por tantas pessoas que ele inspirou até mesmo a ser jogador de futebol, até mesmo ser pessoas melhores. E eu só peço pra você que tá desse outro lado da telinha vendo o vídeo que você envie, né, energias positivas pra família dele, que deve estar sendo um momento, deve não, né? Com certeza tá sendo um momento muito doloroso. E comenta aqui nos comentários pra mim alguma frase de apoio, né? E também o que o Pelé significa pra você, como que você conheceu ele e coisas do tipo. E eu sou o Sherby, foi um prazer enorme ter todos vocês comigo aqui até o final desse vídeo e descanse em paz. Eterno Rei Pelé.